Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar o trabalho fazendo a prece, agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade. Agradecendo principalmente pelo reconforto que essa doutrina nos traz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Então vamos continuar o estudo do livro Renovando Atitudes. Estamos no capítulo 26. O amor que tenho é o que dou. Esse capítulo vai falar a respeito do item 8, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar ao próximo como a si mesmo. E o item 8 é a lei de amor, uma instrução dos Espíritos. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior. Somente se dá aquilo que se possui. Como, pois, exigir amor de alguém que ainda não sabe amar? Como requisitar respeito e consideração de criaturas que não atingiram o ponto delicado do sentimento que é o amor? Quem dá afeto recolhe a felicidade de ver multiplicado aquilo que deu, mas somente damos de conformidade com aquilo de que podemos dispor no ato da doação. Há diversidades de evolução no planeta. Homens mal saídos da primitividade campeiam na sociedade moderna ensaiando os primeiros passos do instinto natural para a sensibilidade amorosa. Eis aqui uma breve relação de sintomas comportamentais que aparecem nas criaturas, confundindo o amor que liberta e deseja o bem da outra pessoa com a atração egoísta que toma posse e simplesmente deseja. Há indivíduos que, para conquistar os outros e convencê-los de suas habilidades e valores, contam vantagens, persuadindo também a si mesmo, pois acreditam que para amar é preciso apresentar credenciais e louros, satisfazendo assim as expectativas daqueles que podem aceitá-lo ou recusá-lo. Outra situação. Há criaturas que tentam amar comprando pessoas, omitindo e negando suas necessidades e metas existenciais, abandonando tudo que lhes é mais caro e íntimo e depois, por terem aberto mão de todos os seus gostos e desejos, perdem o sentido de suas próprias vidas, terminando desastrosamente os seus relacionamentos. Alguns delegam o controle de si mesmos aos outros, cometendo assim, em nome do amor, o desatino de renunciar ao próprio senso de dignidade, componente vital à felicidade. Não é de surpreender que vivam vazios e torturados, pois tornaram-se um nada ao permitirem que isso acontecesse. Outros tantos usam da mentira, encobrindo realidades e escondendo conflitos. Convictos de que têm de ser perfeitos para ser amados, temem a verdade pelas supostas fraquezas que ela possa lhes expor diante dos outros. Acabam fracassados afetivamente por falta de honestidade e sinceridade. Certas criaturas afirmam categoricamente que amam, mas tratam o ser amado como propriedade particular. Por não confiarem em si mesmas, geram crenças cegas de que precisam cuidar e proteger, quando, na realidade, sufocam e manipulam, criando um convívio insuportável
e desgastante. Uma das características mais tristes dos que dizem saber amar é a atitude submissa dos que nunca dizem não, convencidos de que, sendo sempre passivos em tudo, receberão carinho e estima. Esse tipo de comportamento leva as pessoas a concordar sempre com qualquer coisa e em qualquer momento, trazendo-lhes desconsideração e uma vida insatisfatória. Requisitar dos outros o que eles ainda não podem dar é desrespeitar suas limitações emocionais, mentais e espirituais, ou seja, sua idade evolutiva. Forçar pais, filhos, amigos e cônjuge a preencher o teu vazio interior com amor que não dás a ti mesmo, por esqueceres teus próprios recursos e possibilidades, é insensato de tua parte. É dando que se recebe. Portanto, cabe a ti mesmo administrar tuas carências afetivas e fazer por ti o que gostarias que os outros te fizessem. Não peças amor e afeto. Antes de tudo, dá a ti mesmo e em seguida aos outros, sem mesmo cobrar taxas de gratidão e reconhecimento. Importante é que sigas os passos de Jesus na doação do amor abundante, sem jamais exigi-lo de ninguém e sem jamais esquecer que és responsável pelos teus sentimentos. Quanto aos outros, sejam eles quem forem, responderão por si mesmos, conforme o seu livre arbítrio e amadurecimento espiritual. Agora vamos complementar com uma página do Emmanuel Pão Nosso, capítulo 99, com ardente amor. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. É uma passagem de Pedro 4:8. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada a outrem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Voltando agora ao Renovando Atitudes, capítulo 27. Palavras e atitudes. É um comentário do item 6 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o item 6, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Os bons dicionários definem comunicação como ato ou efeito de transmitir e receber mensagens e que envolve duas ou mais pessoas. É o processo de permutar conceitos, gestos, ideais ou conhecimentos, falando, escrevendo ou através do simbolismo
dos sinais e expressões. Enquanto a conversação entre dois indivíduos tem um caráter mais restrito de comunicação, as atitudes que acompanham os diálogos têm um poder de comunicação mais amplo e eloquente e determinante. O mecanismo que envolve a comunicação divide-se em 3 propriedades básicas dos seres humanos e se torna possível porque usamos nossa percepção ou sensibilidade para captar as informações, depois avaliamos para poder interpretar e compreender a mensagem e, finalmente, expressamos-nos com palavras ou atitudes baseadas nas reações emocionais provocadas pela maneira como integramos aquela mesma mensagem. As circunstâncias existenciais de nossa vida de relação são o resultado direto de nossas atitudes interiores. Precisamos prestar atenção nos conteúdos de informação que recebemos, não somente pelas mensagens diretas, mas também por aquelas que absorvemos entre conteúdos simbólicos, inconscientes e subentendidos, na chamada comunicação além da comunicação convencional. Jesus Cristo considerou a importância da palavra aliada ao crer, quando disse: "Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos." O Mestre disse que não seria pela multidão de palavras que nossas súplicas seriam atendidas, mas que os sentimentos silenciosos seriam fatores essenciais, ou seja, a sinceridade provida de vontade firme, intensidade e determinação, unidas pela convicção, seriam consequentemente a forma ideal para os nossos pedidos e apelos à divindade. O simples pedido labial não tem a mesma potência do pedido estruturado em pensamentos concretos e firmes atitudes interiores. Dizer por dizer Senhor, Senhor, não nos dará permissão para ingressar no reino dos céus, mas somente entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai, quer dizer, os que usam o desejo e o empenho como alavancas propulsoras em suas palavras e solicitações. Os estudiosos do comportamento dizem que todos nós, desde a infância, recebemos através da comunicação um maior ou menor desenvolvimento psicoemocional. Afirmam que as informações recebidas através dos órgãos da linguagem, essencialmente dentro de casa, dos pais e irmãos, ou fora da família, dos tios, primos, avós ou amigos, agem sobre nós proporcionando recursos valiosos e determinantes sobre nosso modo de pensar e atraem pessoas e coisas ao nosso redor. Certas informações, porém, captadas pelas crianças e adolescentes, explicam esses mesmos estudiosos, são transmitidas através da comunicação não verbal. Expressões corporais, mímicas, trejeitos do rosto, tonalidades, suspiros, lágrimas, gestos de contrariedade ou movimento das mãos. O comportamento, as expressões carinhosas e os monólogos da mãe com o feto na vida intrauterina são comunicações super influenciadoras na estrutura emocional e espiritual das crianças em formação. Todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente, retendo ou não essas mesmas informações. Realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas hoje e com outras recebidas ontem para chegarmos a novos conceitos, conclusões da realidade. Reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas. Assim, compreendemos que a palavra tem uma importância inegável. Ela cria vínculos de natureza mental, emocional e psicológica, altera o intercâmbio psíquico-espiritual
e atua na formação de nossa personalidade por meio da interação palavras-atitudes. Em síntese, o poder da palavra em nossa vida é fundamental. E se observarmos a reação de nossas afirmações e atos, descobriremos que eles não retornarão jamais vazios, mas repletos do material emitido. Segundo o apóstolo Mateus, por nossas palavras seremos justificados, e por nossas palavras seremos condenados, pois diálogos são pensamentos que se sonorizam e criam campos de energia condensada dentro e fora de nós. Reformulemos, se for o caso, as comunicações ou atitudes que recebemos na infância. Se porventura foram de severidade e rispidez, se nos menosprezaram com mensagens negativas constantes, repetitivas e depreciativas, poderão ser elas a razão de nossos sentimentos de inferioridade, rejeição e agressividade compulsórias. Não diga que dia horrível, porque simplesmente está chovendo. A dramaticidade é um dos fatores traumáticos de nossa existência, pois muitas dessas expressões despretensiosas, repetidas muitas vezes, podem nos conduzir a verdadeiros turbilhões vivenciais. Nossas palavras são filamentos sonoros revestidos de nossos sentimentos e nossas atitudes são o resultado de expressões assimiladas e determinadas pelo nosso comportamento mental. Então vamos refletir agora com Emmanuel, no capítulo 117 do livro Pão Nosso, intitulado Em Família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. É uma passagem de Paulo, está em Timóteo 5:4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que se lhes agregam ao círculo pessoal por meio dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou, a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Então, que possamos entender a família como um perfeito laboratório, onde vamos vivenciar muitas experiências que vão nos ajudar no nosso processo iluminativo. Geralmente, no lar que mostramos as nossas facetas mais complicadas, mais difíceis. Então é preciso prestar atenção em como emitimos a palavra, né, e nosso comportamento ao fazer essa emissão. Isso é muito importante, porque isso pode gerar muitos conflitos no outro e piorar ainda mais
o processo de resgate a que estamos sendo submetidos. Que possamos refletir. Uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Dando então sequência ao encontro desta noite, nós vamos ler no livro Ação e Reação de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 10º, ele nos relata uma situação que é um profundo estudo sobre a lei de causa e efeito. Aliás, esse livro todo tem como temática a lei de causa e efeito, né? Daí o nome ser ação e reação. E é uma situação muito interessante, porque eles estão em visita a um hospital aqui da Terra, porque estavam por chegar determinados espíritos ligados ao grupo, né? Ao grupo ao qual pertencia a Silas, que é o que está ali orientando aqui neste momento a André Luiz, a Hilário, e eles estavam ali em tarefa, né? Então eles chegam ao hospital e buscam ali um amigo deles ligado à mansão em que eles trabalhavam, e ele fala que a Ludmila estaria para dar à luz, mas ela estava tendo problemas, porque o médico estava optando por uma cesariana. E o Silas fica muito preocupado, porque ele diz que, olha, uma operação dessa espécie acarretar-lhe-á grandes prejuízos para o futuro. Consoante o programa organizado em favor dela, cabe-lhe receber ainda mais 3 filhos no templo do lar, de modo a utilizar-se do presente estágio humano com tanta eficiência quanto se torne possível. Então havia uma programação de 5 filhos, né, para essa jovem mulher, e provavelmente esse era o segundo, porque ainda viriam mais 3, e uma cesariana poderia trazer prejuízos para essas 3 gestações que ainda estariam por vir. Então, eles vão ao quarto, né, onde estava essa jovem, e é dito que ela se encontrava ligada, algemada a provas muito difíceis. Demorou-se muito tempo em nossa mansão antes de retornar ao corpo denso de carne, sempre vigiada por inimigos que ela mesma criou em outro tempo, quando se valeu da beleza física para acompliciar-se com o crime. Bela mulher, atuou em decisões políticas que arruinaram a estrada de muita gente. Padeceu muitos anos nas trevas infernais entre a carne e a sombra, até que mereceu agora a felicidade de renascer com a tarefa de restaurar-se, restaurando alguns dos companheiros de crueldade que na feição de filhos com ela se levantarão para mais amplos serviços regeneradores. Então, ela trazia ali vários inimigos do passado, criados por ela mesma, quando numa determinada situação muito favorável, ela havia, atuando até em decisões políticas, né, ela havia arruinado muitas pessoas. E ela tinha essa programação para essa encarnação de começar um processo mais efetivo de reparação desses erros, né? Tanto que ela traria 5 destes, ou alguns desses, se não os 5, né? Mas alguns desses filhos faziam parte desse grupo de inimigos que ela mesma criou. E o Silas pede, então, que André Luiz e Hilário permanecessem ali em oração,
com a destra colada ao cérebro da doente, e o Silas começa a fazer operações magnéticas excitantes sobre o colo uterino. Substância leitosa, qual neblina leve, irradiava-se-lhe das mãos, espalhando-se sobre todos os escaninhos do aparelho genital. Decorridos alguns minutos de pesada expectativa, surgiram contrações que, pouco a pouco, se acentuaram intensamente. Aí o Silas, cuidadoso, segura, ele controla a evolução das contrações para que desse tempo do médico chegar, né? E a cesariana foi esquecida, né? E essa dificuldade, é dito que essa dificuldade do útero não entrar nesse processo de contração, neste caso, seria porque ela era bombardeada por essas vibrações deletérias desses inimigos tantos que ela criou aí no passado e que com os quais ela acabava forçosamente convivendo ao se afastar do corpo, e isso estava deixando ali o útero dela como que apático, como eles falam, né? Mas essa intervenção, né, por parte dessa equipe amorosa faz com que então comecem ali as contrações e tudo segue normalmente, né? E nós vamos ver também que papel, pergunta o Hilário, que papel representavam os filhos junto dela? Eram credores, eram devedores, enfim, né? E o Silas fala, né, que negavelmente esse processo da amiga seria um tema muito palpitante para o estudo de causa e efeito. E ele vai relatando, né, que as penas de Laudemira, o nome dela é Laudemira, as penas de Laudemira na atualidade resultam de pesados débitos por ela contraídos há pouco mais de 5 séculos. Dama de elevada situação hierárquica na corte de Joana II, rainha de Nápoles, de 1414 a 1435, possuía 2 irmãos consanguíneos que lhe apoiavam todos os planos loucos de vaidade e domínio. Casou-se, mas sentindo na presença do marido um entrave ao desdobramento das leviandades que lhe marcavam o caráter, acabou constrangendo-o a enfrentar o punhal dos favoritos, arrastando-o para a morte. Viúva e dona de bens consideráveis, cresceu em prestígio por haver favorecido o casamento da rainha, então viúva de Guilherme, duque da Áustria, com Jaime de Bourbon. Desde aí, mais intimamente associada às aventuras de sua soberana, confiou-se a prazeres e dissipações, nos quais perturbou a conduta de muitos homens de bem, né? Então ali, com essa vida dissoluta que ela tinha, com a sua beleza, ela acabou levando homens de bem, perturbando a conduta de muitos homens de bem, e arruinou as construções domésticas desses homens, né, os lares, elevadas e dignas de várias mulheres do seu tempo. Então, várias esposas, né, várias mulheres foram prejudicadas, né, vendo ruir ali o seu lar, a sua construção doméstica. Menosprezou sagradas oportunidades de educação e beneficência que lhe foram concedidas pela bondade celeste, aproveitando-se da nobreza precária para desvairar-se na irreflexão e no crime. Foi assim que, ao desencarnar, no fastígio da opulência material nos meados do século XV, desceu a medonhas profundezas infernais, onde padeceu o assédio de ferozes inimigos que lhe não perdoaram os delitos e deserções. Sofreu por mais de 100 anos consecutivos nas trevas densas, conservando a mente parada nas ilusões que lhe eram próprias.
voltando à carne por 4 vezes sucessivas, por intercessão de amigos no plano superior, em cruciantes problemas expiatórios no decurso dos quais, na condição de mulher, embora abraçando novos compromissos, experimentou pavorosos vexames e humilhações por parte de homens sem escrúpulos que lhe asfixiavam todos os sonhos. Então ela passou por esta prova dolorosa de vexames, de humilhações por parte de homens, de desencantos, né? Como um resgate, como uma consequência natural daquilo que ela havia promovido ali naquele passado, nesses séculos anteriores. E vimos aqui que no plano espiritual, nessas zonas infernais em que ela se encontrava, ela continuava presa ao passado. Isso é muito comum. Conservando a mente parada nas ilusões. Então, esse estado de loucura, porque é uma loucura, quando você não se dá conta da realidade, o único nome para isso é loucura, né? E no plano, nessa zona infernal, ela se encontrava nesse estado de loucura, porque ela continuava parada, presa nas ilusões. Que ilusões são essas? Vendo-se ainda sedutora, vendo-se ainda ligada ali a uma nobreza que não era dela, né? Ela era dama ali da rainha e tinha ali as facilidades, né? Pela ligação que elas tinham. Mas presa a esse passado que lhe agradou, né, ela mantinha vivo dentro dela. É comum espíritos sentirem-se ainda com os trajes, né, com as roupagens, e verem no seu entorno súditos, porque não se dão conta de que não há mais aqueles trajes, que é um produto da própria mente, que se olharem atentamente, aqueles trajes que insistem em plasmar já estão num estado deplorável. E assim se dá, né, esse estado de ilusão, quando paralisa-se a mente numa determinada situação. E o Hilário pergunta, mas, né, entre essas encarnações, né, porque ela teve 4 existências consecutivas, como seria? Mantinha-se inalterável? Por que então ela retornava ao corpo físico se ela não conseguia se melhorar, né? Então, o Silas fala que a observação era compreensível, mas a irmã, nossa irmã, com o amparo de abnegados companheiros, voltou ao pagamento parcelado das suas dívidas. Então, nessas encarnações, nessas situações expiatórias, já havia ali um parcelamento dessas dívidas escabrosas que ela havia criado, né? Reaproximando-se de credores reencarnados, não obstante mentalmente jungida aos planos inferiores. Então, mesmo encarnada, ela continuava jungida mentalmente aos planos inferiores, mas ela tinha ali a possibilidade do convívio com alguns desses inimigos. E de alguma forma aproximando esses corações, né? Desfrutando a bênção do ouvido temporário, então isso é muito bom, com que lhe foi possível angariar preciosa renovação de forças. Então não foram 4 encarnações perdidas, porque ela foi ganhando forças. Aí é perguntado, né, se ela criou mais débitos, e ela acabou realmente não tendo encarnações de acertos, ela acabou enveredando, porque é muito difícil mudar-se uma índole, né, leva-se muito tempo, daí o cuidado que temos que ter, porque leva-se tempo para desconstruir aquilo que construímos de mal para nós, né, e ela acaba ali por servindo a uma casa, uma senhora, como ama, e ali naquele processo de revolta, ela vinga-se das crueldades recebidas, matando o filhinho, né, o filhinho dessa senhora, né, e com isso comprometendo-se, né. E nós vamos ver que, aqui nesta parte, o Silas fala: estou na mansão há 8 lustros e acompanhei-lhe a internação em nossa casa.
faz precisamente 30 anos. Havia encerrado a existência última no plano carnal no início deste século, e atravessara século XX, e atravessara longos padecimentos nas esferas de baixo nível. Ingressou em nosso instituto acusando terrível demência e submetida à hipnose, revelou os fatos que venho de narrar. Fatos esses que constam naturalmente da ficha que lhe define a personalidade no arquivo das observações que nos orientam. Nossos instrutores, porém, não julgaram necessário mais amplos recuo mnemônico, pelo menos por enquanto, para lhe prestarem auxílio. Então, bastou recordar essas 4 encarnações, né, até o ano de 1400 e pouco. Sei, no entanto, que Laudemira, conturbada, qual se achava, não dispunha de forças para articular qualquer reminiscência na vigília comum, mesmo porque foi trazida a reencarnação atual sob os auspícios de benfeitores que velam por nossa organização, ainda mentalmente sintonizada com os laços menos dignos do caminho que escolheu. Então ela não tinha aquela condição de buscar as reminiscências, né? Como muitos espíritos fazem, né? Eles buscam, né, no arquivo da sua memória. Ela não tinha essa condição. E temos aqui, deve agora receber 5 de seus antigos cúmplices na queda moral para reerguer-lhes os sentimentos na direção da luz em abençoado e longo sacerdócio materno. Do seu êxito no presente dependerão as facilidades que espera recolher do futuro para a liberação definitiva das sombras que ainda lhe ofuscam o espírito, pois se conseguir formar 5 almas na escola do bem, terá conquistado enorme prêmio diante da lei amorosa e justa. Então ela tinha aí que resgatar, que encaminhar esses 5 dos seus antigos cúmplices na queda moral. Então, espíritos que com ela também participaram daqueles desvarios, daquela promiscuidade e iam junto dela, né, buscarem ali esse encaminhamento. E se ela se esforçasse, conseguisse encaminhar essas 5 almas, ela teria conseguido ali dar um grande passo dentro da lei de causa e efeito, que nenhum de nós fugirá às consequências dos nossos atos. Jesus foi muito claro, ele não usou o termo causa e efeito, mas ele disse a cada um segundo as suas obras. Então isso fica muito claro e define para nós a responsabilidade, ou melhor dizendo, o quão devíamos usar a nossa inteligência de uma forma positiva, a nossa capacidade de raciocinar, de pesar entre o que convém e o que não convém, para que consigamos fazer melhores escolhas, para que consigamos aproveitar as oportunidades que o Pai nos envia nesta encarnação, porque são situações que muitas delas, né, não podemos dizer todas, porque há situações que vamos criando, mas muitas delas estão vindo em nosso benefício como algo já combinado, desejado e programado para melhorar as nossas condições, para nos reajustarmos diante das leis divinas que nos regem, acalmando a nossa consciência e dando aí a possibilidade do caminhar, do verdadeiro crescer para o alto, né? Porque acertando o passado, podendo caminhar para coisas novas, para novas experiências. E assim, vamos finalizando o encontro desta noite, agradecidos a Deus, agradecidos a Jesus, agradecidos por podermos estar juntos nesses momentos ligados
pelo pensamento, ligados pelo coração. Graças te damos, Pai. Possamos permanecer firme, que a chama da esperança, da confiança nunca nos falte. Com muita gratidão a Deus, nos auxilie, Pai, a compreendermos essas leis que nos regem. Assim conseguiremos caminhar com mais segurança e com a paz no coração que tanto desejamos. Tenhamos uma noite de paz.